Aproveitando que os irmãos já estão em pé, vamos estar lendo o tema que foi proposto nessa campanha, o 6º dia, ao qual o Senhor preparou para juntos podermos louvar e bendizer o nome do Senhor. Se encontra lá no livro de 1 Samuel, capítulo 1, versículo 10. Deus santo, aleluia. Amém? Livro de 1 Samuel, capítulo 1, versículo 10. E vai nos dizer... Vamos estar lendo desde o 9, para nós chegarmos ali no 10, onde que é o versículo-chave desta campanha. Então Ana se levantou depois que comeram e beberam em Siló. E Eli, o sacerdote, estava sentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. Amém? Deus, os irmãos podem tomar seus assentos. Quando nós olhamos para a palavra do Senhor, livro de Samuel, capítulo 1 vai começar narrando a história do profeta Samuel e também juiz daquele tempo. O texto vai narrar que Eucana era casado com Ana, mas também contraiu uma segunda esposa por nome de Penina. O texto fala que Ana, o Senhor tinha cerrado a sua madre, sendo assim ela não poderia mais ter filhos, não poderia ter filhos, até aquele tempo ela não tinha ainda tido filhos. E quando Eucana se casa com Penina, Penina era uma mulher fértil que tinha já vários filhos, o que tornava ainda um pouco mais difícil a caminhada de Ana naquela época, porque nós sabemos que uma mulher estéril naquele período não trazia honra para o seu marido, porque não dava continuidade à história dele, a linhagem dele. Se não contraísse filhos, ela acabaria ali. Só que quando Eucana casa-se com Penina, e Penina sendo uma mulher fértil, então o texto fala que Penina já tinha vários filhos. Quando nós chegamos nesse texto, onde que o texto fala que todos os anos Eucana pegava Ana, Penina e os seus filhos e subia a Siló, no templo, para adorar e sacrificar ao Senhor. E isso era todo ano. E eu imagino nessa história, Ana todo ano subindo ao templo junto com a família para adorar e sacrificar ao Senhor, e buscando um milagre da parte do Senhor, mas durante anos ela sempre teve um não como resposta. E eu imagino de que maneira estava o coração de Ana, sendo que dentro do lar dela era afrontada, ela era humilhada pelo fato de não conseguir gerar. Ela tinha o amor do seu marido, mas ela não conseguia, quem sabe, de certa forma, suprir aquilo que ele queria, que eram os filhos. Eu imagino a cada mês que se passava, Ana, durante os 30 dias, ali ela criava uma expectativa, ela imaginava que quem sabe poderia ser aquele mês ao qual o Senhor iria conceder o desejo do seu coração. Glória. E passavam-se meses, passaram-se anos, e Ana não gerava. Mas o interessante é que um dia, quando Eucana sobe com a sua família novamente, mais uma vez, ele sobe a Siló, e ali eles sacrificam e eles adoram ao Senhor. O texto fala que Eucana, ele dá uma porção dobrada para que Ana ofereça ao Senhor. Ali onde a família se alimenta, onde eles comem todos juntos, o semblante de Ana, ele não aparenta um semblante de alegria, um semblante de adoração, porque o seu coração está amargurado, o seu espírito está amargurado. E eles, quando se alimentam, Ana sai e ela vê o profeta ali sentado a uma cadeira na porta do templo, e ela vai falar com o Senhor. Quem sabe naquele momento que ela se levanta, quem sabe Penina não pensa, ela vai mais uma vez lá receber um não. Mas só que eu acredito que naquele momento Ana estava de uma forma que o coração dela estava tão amargurado, tão contrito,
que era somente ao Senhor que ela poderia falar e expressar aquilo que ela vinha sentindo. Aleluia. Tantos anos de decepção, tantos anos de frustração, tantos anos de afronta. Certa vez o texto vai falar que o próprio esposo disse que ele não era melhor para ela do que 10 filhos. Mas o que ele não compreendia é que uma coisa não substitui outra. Uma ausência na nossa vida, ela não substitui com outra coisa. Sempre vai ficar aquele vazio como se algo estivesse fora, algo estivesse faltando. E era dessa maneira que Ana se encontrava. Não lhe faltava nada. Ana era uma mulher temente a Deus, que acreditava no Deus ao qual ela servia. Mas o propósito de Deus na vida de Ana era diferente. Nós não sabemos qual foi o tempo que Ana esperou. Há uma linha de estudo judeu que diz que naquela época, quando o homem contraía o matrimônio, ele esperaria durante 10 anos. Se a esposa não tivesse um filho, ele teria o direito a contrair uma nova esposa para que a sua linhagem não viesse a acabar. Então eu imagino, e eles dizem que foi um período de 19 a 25 anos que Ana esperou e confiou no Senhor. Um exemplo de perseverança em buscar ao Senhor sem desistir. Aleluia. Porque não foi um dia, não foi um mês, mas foram anos esperando até que a promessa do Senhor viesse a se cumprir na vida dela. Deus, aleluia. Quando Ana adentra aquele templo, ela não olha para os lados, ela não viu se tinha mais alguém ali dentro, mas ela se colocou na presença do Senhor com o seu coração aberto, de alma presente, a face do Senhor, e colocou diante do Senhor a sua súplica, a sua necessidade. Tanto que o profeta, quando olha de longe, a tem por embriagada, porque somente a sua boca se mexia. Porque a sua oração, ela saía lá do âmago da sua alma, porque as palavras já não chegavam mais à sua boca. Eram anos buscando por algo que ela não recebia. Deus fiel. E muitas das vezes nós nos encontramos desta maneira. Quem sabe você colocou nesta campanha algo diante do Senhor, que há anos, quem sabe você não vê uma solução. Quem sabe você tem enfrentado uma penina diariamente que tem tirado a sua paz, que tem feito, quem sabe, em certos momentos você desacreditar daquilo que o Senhor te prometeu, daquilo que o Senhor te falou. Mas Ana nos mostra um exemplo de fé e esperança, buscando ao Senhor em oração aquilo que ela precisava para a sua vida. Deus fiel, aleluia. Ela entende o que ela precisa e ela coloca de uma forma clara ao Senhor, que se o Senhor atendesse o desejo do seu coração, ela entregaria na obra do Senhor para que viesse a ser treinado e ensinado aos pés ali do profeta Eli, do sacerdote Eli. E quando Ana responde o profeta de que ele não tomasse ela por embriagada, mas ela era uma mulher de espírito amargurado, de alma triste. E o interessante é que quando o profeta compreende Ana e fala para ela que ela levante e vá em paz, porque a petição dela o Senhor iria responder. Aleluia. O texto diz que quando Ana se levanta, o semblante dela já não é mais o mesmo. Aquele semblante abatido de amargura já tinha saído. Quem sabe Penina olhou para a cara dela e pensou: lá vai ela iludida de novo. Lá vai ela para receber mais um não. Deus fiel. Mas o texto diz que o Senhor se lembrou de Ana. Glória a Deus, aleluia. E Ana concebeu um milagre ao qual ela tinha buscado do Senhor. Hoje nós estamos aqui no 6º dia dessa campanha. Eu não sei qual foi a causa que você colocou no altar do Senhor, eu não sei o que você entregou. Mas o que nós aprendemos com Ana é que a perseverança e a fé em buscar ao Senhor, ela gera milagre em nós e através de nós. A perseverança em buscar, ela sempre traz uma resposta. Quem sabe não exatamente daquilo que você pediu, mas quem sabe traz a paz que você precisa para continuar buscando do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Quando nós olhamos para a palavra do Senhor, nós vamos ver um exemplo de perseverança no Evangelho de Lucas, capítulo 18, quando narra a história de uma viúva com um juiz
importava com nada, mas a perseverança daquela mulher em buscar para que a causa dela fosse julgada, faz com que aquele homem venha julgar a sua causa e responder a sua petição. Aleluia. Ela perseverou em todos os dias buscar para que aquela petição dela fosse atendida. E aí nós vemos o trabalhar do Senhor quando nós insistimos e quando nós perseveramos em oração, em buscar do Senhor aquilo que nós precisamos para as nossas vidas. Aleluia. Nós vivemos dias difíceis, em que sofremos afrontas, em que sofremos perseguições, em que vemos sonhos nossos, quem sabe, sendo destruídos, em que nós vemos muitas coisas que nós pedimos ao Senhor e o Senhor não responde, mas não é do nosso jeito, não é no nosso tempo. Nós às vezes ficamos ansiosos que o Senhor nos responda de uma forma imediata, mas não é dessa maneira. Tanto é que nós estamos nesse 6º dia de campanha e talvez aquilo que você pediu, o Senhor não te entregou, o Senhor não te respondeu ainda. Quem sabe nós iremos chegar no 7º dia ao término dessa campanha e a sua petição ainda não vai ser respondida. Mas isso não significa que você deva cessar o seu clamor diante do Senhor. Isso não significa que o Senhor não irá atender a sua petição. Mas significa que o Senhor ainda quer que você busque um pouco mais a sua face, um pouco mais de busca, um pouco mais de persistência naquilo que você precisa das mãos do Senhor. Grande é teu nome, Deus. Nós vivemos dias difíceis sobre a face da terra, que muitas das vezes nós pensamos em desistir, em desanimar, porque aquilo que nós pedimos ao Senhor não nos é atendido, não nos é entregue. Muitas das vezes estamos há anos esperando do Senhor por algo, e o Senhor simplesmente nos responde com silêncio. O Senhor não nos fala, mas nós entendemos que o silêncio do Senhor também é uma resposta. Nós entendemos também que o silêncio do Senhor, quem sabe, é tratando em nós, para que nós venhamos melhorar, para Ele poder nos entregar aquilo que nós pedimos. Aleluia. Mas hoje em dia é tão difícil nós esperarmos, e muitas das vezes que nós esquecemos que a oração é ela que nos aproxima, é ela que nos leva para próximo do Senhor. Quando nós olhamos para os evangelhos, na palavra do Senhor, nós vemos várias passagens falando sobre homens e mulheres que foram até Jesus porque precisavam de um milagre, precisavam de uma cura, precisavam de uma libertação. Nós vemos tantos exemplos de pessoas que romperam com barreiras, com impossibilidades para ir até Jesus em busca daquilo que é somente o Senhor quem pode entregar. Nós olhamos para o Evangelho de Mateus e nós vamos ver uma mulher que havia se esgotado todas as possibilidades, que já tinha gastado todos os seus recursos há tantos anos, isolada do mundo, isolada da sua família por conta de um fluxo de sangue. Mas quando ela ouviu falar que por ali passaria um homem que curava cegos, curava aleijados, libertava, ela ouviu falar e ela rompeu as barreiras. Aleluia. Ela não se promoveu em cima de alguma coisa, querendo colocar o seu problema como um empecilho de ir até Jesus. Deus fiel. Mas ela se levanta, sabendo que ela não poderia ir, mas ela sai quietinha, sem fazer alardes, e vai ao encontro de Jesus. Porque ela sabia que se ela tão somente tocasse na orla de seus vestidos, ela ficaria curada. E a sua fé foi tamanha que ao tocar aquele fluxo de sangue, instantaneamente foi curado. Aleluia. Tanto que Jesus pergunta: quem é que me tocou? Quem sabe nesta noite você saiu do teu lar com um problema, uma dificuldade que só o Senhor sabe. Quem sabe você saiu da sua casa com seu coração amargurado e adentrou nesta casa falando ao Senhor: Senhor, somente o Senhor pode fazer, Senhor, o impossível nesta causa. Quem sabe um familiar, quem sabe alguém enfermo, quem sabe algum problema no teu matrimônio que só somente você e Deus sabe. Mas o Senhor nesta noite, Ele se encontra presente. Aleluia. E assim como você saiu de lá quietinho, só falando com o Senhor, mas nesta noite, se você crer em tocar,
você vai ver o milagre que o Senhor irá fazer na sua vida. Aleluia. Nós vemos nos evangelhos falando que muitos eram levados aos pés de Cristo e o Senhor curava todos. Eram mancos, eram aleijados, eram endemoniados. O Senhor não mandou nenhum embora sem que antes um milagre fosse feito. Aleluia. Será que o Senhor não pode fazer nesta noite o milagre que você precisa? Deus. Será que nesta noite o Senhor não pode responder aquela petição, quem sabe que há anos você tem clamado e pedido ao Senhor? Mas a oração é ela que move os céus. É ela quem aproxima o ser humano do Senhor. E quando nós não podemos falar e quando as lágrimas falam, o Senhor é aquele que decifra as lágrimas, porque Ele conhece o nosso coração. E Ele sabe quando o nosso coração está quebrantado. Ele sabe quando o nosso coração está, quem sabe, de uma forma amargurada que somente o Senhor conhece. Aleluia. Muitas das vezes com um sorriso nos lábios, a gente sorri e cumprimenta a todos. A gente não demonstra aquilo que tem se passado conosco. A gente muitas das vezes não fala das nossas lutas diárias, mas o Senhor conhece, o Senhor contempla cada um. O Senhor sabe o que você precisa, mas é preciso nós nos colocarmos em oração. E o tema ele é claro: as minhas causas no altar do Senhor, as minhas causas nas mãos do Senhor. Orando todo o tempo, sem cessar, e pedindo ao Senhor que Ele entre com providência no que você precisa. Muitas das vezes os nossos problemas, se nós levarmos a alguém, quem sabe nos ajude. Mas há problemas que nós enfrentamos, dificuldades que é somente o Senhor. Que não adianta nós falarmos a um e a outro. Mas quando nós falamos com a pessoa certa, quando nós fazemos o que Ana fez, quando nós nos levantamos, quando nós nos colocamos de pé e tomamos uma posição diante daquilo que nós precisamos, quando nós fazemos uma oração direta e objetiva: Senhor, a minha causa é esta, toma ela nas tuas mãos, porque eu não sei como resolver, mas o Senhor é aquele que sabe, é aquele que faz. Aleluia. O Senhor entra com providência, conforme o seu querer e a sua vontade, e atende a oração dos seus filhos. Aleluia. E no Evangelho de Mateus nós vamos ver quando o texto nos diz: se porventura um filho pedir pão, vai dar pedra. O Senhor não age dessa maneira. Aleluia. Ele pode até demorar um pouco, mas quando Ele vem com a resposta completa, porque Ele não faz nada pela metade. Aleluia. Quando Ele vem com a resposta, Ele responde aquilo que você precisava, e ainda um pouco mais daquilo que você, quem sabe, futuramente iria indagar ao Senhor que faltou alguma coisa. O Senhor faz por completo, Ele não faz pela metade. Muitas das vezes a gente se entristece porque a gente quer que o Senhor responda na mesma hora, e o Senhor não trabalha desta maneira. Às vezes pode ser que aconteça que nem aconteceu com Daniel quando orou ao Senhor. O Senhor enviou a resposta no mesmo dia, mas há uma batalha nas hostes celestiais que muitas das vezes tentam impedir, mas elas não podem agir e impedir o mover de Deus nas nossas vidas. Aleluia. O Senhor sempre entrega a resposta daquilo que nós pedimos. Falar sobre um texto sobre Ana, sobre as afrontas que ela enfrentava, sobre as dificuldades que ela tinha dentro da sua casa, dentro do seu lar. Quem sabe ela olhava cada vez que Penina estava gestante, ali gerando um filho de Eucana. Eu imagino a dor que essa mulher sentia no seu coração. Quem sabe ela indagava ao Senhor: poderia ser eu? Quem sabe ela não pensava: Senhor, não poderia ser eu dando essa alegria ao meu esposo? Mas quando Ana gerou, ela gerou nada mais do que uma resposta que o povo naquela época precisava: um profeta e um juiz naquele tempo. O texto diz que não ficou só em Samuel. Quando nós recorremos no texto, nós veremos que o Senhor ainda abençoou por mais 5 filhos ela teve depois de Samuel. Não ficou só naquilo. O Senhor continuou abençoando a vida de Ana. E da mesma forma é conosco. Eu não sei o que você colocou nas mãos do Senhor.
Deus. Eu não sei de que maneira você tem chorado e orado na presença do Senhor por conta de algo. Quem sabe você tem vindo ao templo somente para agradecer aquilo que o Senhor já fez na sua vida. Grande é o teu nome. Quem sabe você tem vindo a este altar para agradecer ao Senhor por tudo aquilo que Ele já fez na tua vida. Mas quem sabe você tem vindo e você fez um propósito com o Senhor nesses 7 dias. E o Senhor tem resposta para aqueles que o buscam. O Senhor tem resposta para aqueles que buscam a sua presença com o coração quebrantado. Que tem chorado, tem orado dia e noite na presença do Senhor por algo. Para que o Senhor venha, quem sabe, restituir. Para que o Senhor venha cumprir promessas que o Senhor fez. E quem sabe você não viu o cumprimento delas ainda. Aleluia. Mas o Senhor tem resposta sim. O Senhor tem as promessas deles que Ele nos fez. Elas estão uma a uma. As que não se cumpriram irão se cumprir. Mas nós precisamos persistir em oração. Nós precisamos continuar clamando ao Senhor. E enquanto a resposta não vem, que nós continuamos vindo ao templo do Senhor, adorar e sacrificar, assim como Elcana fazia todo ano com sua família. Subia ao templo. Ana estava todo ano com ele, mesmo não recebendo aquilo que ela queria até o momento. Mas ela subia com a sua família ao templo e falava com o Senhor. Eu não sei de que maneira Ana falava com o Senhor nesses outros anos, porque o texto só fala do ano ao qual o Senhor se lembrou dela. Mas eu imagino que todo ano ela subia: Senhor, se for o teu querer, cumpre a tua vontade em mim. E ela voltava para casa e continuava a mesma situação e nada mudava. Ana não tinha o filho que ela queria. Ela tinha o amor do seu marido. Penina não tinha o amor do seu marido, mas tinha os filhos que ele precisava. E quem sabe Penina não sentia de certa forma, e é o que o texto muito fala, que era uma rivalidade, porque Penina via que Elcana amava mais a Ana. Mas Ana, o coração continuava ainda assim contrito por algo que ela não podia fazer. E que era somente o Senhor quem podia abrir, porque o texto fala que era o Senhor quem tinha fechado a madre de Ana. Não é que ela era estéril, mas o Senhor tinha feito ela se tornar estéril. Porque o Senhor, sempre que Ele faz alguma coisa, há um propósito, há algo do Senhor para trabalhar. Quem sabe o Senhor não precisava ali preparar Ana para que ela viesse entregar uma criança na mão de um sacerdote para que pudesse ser ensinado para fazer aquilo que o Senhor tinha a cumprir com aquela nação, com aquele povo. Da mesma maneira somos nós nas nossas vidas. Muitas das vezes há um propósito do Senhor e talvez a mudança que precisa acontecer seja em nós, para que nós possamos receber aquilo que nós pedimos do Senhor. Mas basta somente nós continuarmos crendo e buscando do Senhor, que o Senhor vai nos entregar. Assim como o Senhor lembrou-se de Ana, o Senhor irá se lembrar de nós também. Aleluia. E aquilo que nós temos buscado do Senhor, o Senhor irá nos entregar. Deus, pode passar o tempo que for, mas o Senhor não se esqueceu. O Senhor, quem sabe, está somente esperando o teu posicionamento de se levantar e ir fazer aquilo que Ele precisa que você faça. Quem sabe buscar mais o Senhor em oração. A oração, ela tem poderes sobrenaturais na nossa vida, que hoje, se nós formos olhar, os cientistas dizem que quando uma pessoa vai orar, há uma região específica no nosso cérebro que ela é afetada, que ela libera agora me fugiu a palavra, ela libera uma parte do nosso cérebro, o que nós precisamos, que mexe com a parte da emoção e dos nossos sentimentos, que trabalha na parte da ansiedade, do estresse, ela tira. Hoje em dia a medicina diz que a oração, ela é o remédio para muitas causas que muitas pessoas enfrentam e não sabem como superar. E a oração, ela faz esse trabalho. Ela trata
toca a nossa alma e trata o nosso corpo também, trazendo paz, trazendo equilíbrio emocional. Aleluia. E é interessante porque a palavra do Senhor, ela diz que ela é um remédio, ela é um bálsamo para a nossa alma. Que tudo que nós precisamos, nós encontramos na palavra do Senhor. Aleluia. E a oração é a chave que move tudo. A oração é o que nos aproxima de Deus. É a respiração da nossa alma. E quanto mais nós orarmos, mais nós colocamos as nossas petições, as nossas causas diante do Senhor, Ele responde e Ele age. Aleluia. Se você não recebeu a sua resposta ainda, confia no Senhor, espera, não desanima, persista em oração, continua vindo, continua sacrificando, continua adorando, continua ofertando, continua fazendo a obra do Senhor conforme tens feito, que vai chegar o dia ao qual o Senhor irá se lembrar de você e o Senhor irá responder a sua oração. Aleluia. Quem sabe pode ser hoje, quem sabe pode ser amanhã, mas de uma coisa nós temos certeza, porque a palavra do Senhor nos garante que Ele não despede ninguém com fome. Aleluia. Que Ele sempre tem o alimento necessário para aqueles que precisam. É Ele quem supre as nossas necessidades. E quando nós chegamos a um ponto da nossa vida que nós não temos mais o que fazer, quando nós não sabemos mais como pedir, quando nós não sabemos mais como buscar, o Senhor chega com a providência do que nós precisamos. Mas cabe a nós perseverarmos em oração e cremos que o Deus que nós servimos é um Deus que responde. Assim como o Senhor respondeu a oração de Ana, Ele responde a sua oração. Mas que você continue crendo e perseverando, sempre em buscar a presença do Senhor, sem desfalecer, sem desanimar. Quando mais você precisar, mais você clame. Faça como aquele cego que estava à beira do caminho, e quando a multidão mandava que ele se calasse, mais alto ele gritava: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aleluia. E o Senhor ouviu a voz daquele homem. Então, quando as dificuldades e as frustrações desta vida tentarem te sufocar, tentarem fazer com que você venha parar a sua caminhada, ou quem sabe desistir daquilo que você tem buscado do Senhor, lembre-se que o Senhor tem ouvido a tua oração. O Senhor tem estado atento àquilo que você tem colocado na presença dEle. E nada passa em vão, nada passa desapercebido aos olhos e aos ouvidos Aleluia. do Senhor. Ele ouve e no momento certo Ele vai te responder. Deus Somente céu, persista aleluia. em buscar a face do Senhor, em estar na presença do Senhor. Porque se Ele não entregar a tua vitória aqui, tenha certeza que lá no céu, o lugar onde Ele foi preparar, que nos está reservado, quem sabe lá você irá entender o porquê do Senhor não ter entregado aqui. Nós olhamos com os nossos olhos com um olhar limitado, mas o Senhor é aquele que olha e contempla além do que nós vemos, e Ele sabe exatamente do que nós precisamos e como e quando Ele irá nos responder e nos entregar. Mas não saia daqui nesta noite, quem sabe com o teu coração entristecido, porque o Senhor não entregou aquilo que você precisava. Mas quem sabe que lá no teu lar, quem sabe alguém que você entregou na presença do Senhor, quem sabe no teu trabalho, quem sabe na tua vida espiritual, o Senhor se lembrou de Ana. O Senhor pode se lembrar de você ainda nesta noite, se você crer e continuar buscando do Senhor. Deus, que as ansiedades e as frustrações sejam um impulso que te façam a buscar ainda mais do Senhor, sem desfalecer na fé, buscando sempre a sua face e almejando o céu, que é o que Ele tem para nos dar. aleluia. Que a graça do Senhor possa continuar sobre a tua vida, que o amor de Deus, a paz do Espírito Santo possam continuar sobre a sua vida. E que em meio às dificuldades, em meio às tribulações, você possa ter paz e descansar e esperar no Senhor. Porque Ele é um Deus que cuida, Ele é um Deus zeloso. E no momento certo Ele vai entregar a tua vitória. Aleluia. Então somente creia e espere e confia no Senhor, que grandes coisas Ele fará por você e por sua casa. São essas as palavras que o Senhor tinha colocado ao meu coração. E assim como o Senhor falou comigo, eu creio que Ele também falou ao seu coração nesta noite. Aleluia. Somente espera no Senhor, não desanima, não desfaleça.
que o Senhor irá fazer aquilo que Ele se prometeu. Aleluia. Quero já agradecer os irmãos Tu és santo, pela Deus. oportunidade, Pastor Paulo, Grande é teu nome, e Deus. que os irmãos continuem orando ao meu favor. Aleluia. As lutas são grandes, mas eu creio no Deus que eu sirvo e que Ele não se esqueceu. E Ele vai se lembrar de Grande mim é um teu dia. nome, Deus.